Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mister M dos Concursos, trazendo aquele que é um dos maiores concursos de 2025, concurso dos Correios. E como eu sempre digo aqui, né, a gente faz questão de poder não abandonar vocês em todos os momentos do concurso. Como concurseiro, acho que um resultado final do concurso, aquele entendimento de classificação, de chamada, do edital, como que será os próximos passos, é muito importante para você tomar uma decisão de qual a sua chance de aprovação, de ser chamado, né? E principalmente de acessar o resultado final. Então, como eu digo, né, a gente não está aqui para vender curso, vender método, a gente está aqui para informar você da informação para o candidato. E eu quero que você, nesse momento, se inscreva no canal, faça parte da família Mister M, né? Eu peço encarecidamente para você fazer parte do nosso canal. A gente fala a verdade, a gente fala com tranquilidade, esse é um concurso, ficou notas altíssimas. Eu vou trazer o exemplo aqui de Porto Alegre e outras considerações para você entender um pouco desse concurso, tá bom? Pode ser que você esteja assistindo o vídeo na íntegra, que está indo ao ar aqui no próprio dia 29, dia do resultado, ou você esteja assistindo talvez um corte sobre algum determinado fator. Primeiro na tela, gente, eu coloco para vocês que é o primeiro concurso que eu vejo que o resultado preliminar parece o definitivo e o definitivo parece o preliminar, porque o resultado preliminar tem o desempate, enquanto o definitivo não tem o desempate. O definitivo tem, inclusive, no definitivo que você vê se você foi considerado negro ou não, e se você foi considerado PCD ou não, tá? Então, no definitivo, no preliminar, já aparece só aqueles que foram aprovados como negros e pardos, já excluídos aqueles que não conseguiram ser identificados como pardos, né? Que foram não considerados pardos e não considerados PCDs, tá? Eu acho que cabe recurso ainda disso, né? Dessa heteroidentificação, né? Eu acho que ainda cabe recurso. Mas eu não vou meter isso, vou meter a primeira coisa, então você está vendo na tela, você tem que acessar, vai estar aqui no nosso vídeo aqui, tanto o link para o acesso ao resultado preliminar, tanto com o link para o resultado definitivo, tá? Então, se você quer com desempate, acesse o resultado preliminar. Se você quer saber se você foi aprovado ou não em cotas lá e PCD, você entra no resultado definitivo, tá bom? Então, a gente vai mostrar para vocês, nesse vídeo aqui inicial, essas duas dicas, tá? Agora a gente divide, então, só dizendo isso. Acesse o resultado preliminar para você ter o resultado com empate, tá? Aqui abaixo os dois links, tá bom? E agora nós vamos diretamente para outra tela, né? Aonde que nós vamos falar uns detalhes aqui para vocês, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal, eu sei que esse é um vídeo corte ou não lembro, tá, mas tudo bem. Seja bem-vindo ao canal, a gente tem aqui os itens 5.2.5.1, que é importante sobre os habilitados, né? Na prova objetiva para pessoas pardas e negras, tá? Então lembrando que só 3 vezes foram aprovados, né? Ou habilitados para terem aí o exame, né? Da heteroidentificação. Veja só no item 5.2.1, tá? 5.2.5.1.2, para efeitos dos procedimentos de heteroidentificação negros e verificação documental, tá? Indígenas, não serão contabilizados da listagem de negros classificados por localidade aqueles candidatos que concorreram nessa condição e que tenham obtido classificação também da ampla. É importante, muita gente pensa aí que o candidato que é negro e pardo, que está na ampla concorrência, que ele vai sair da ampla concorrência, tá? Ele não vai sair. Ele vai continuar na ampla concorrência tomando a vaga do candidato aí da ampla concorrência. E eu vou mostrar no detalhe aqui como que funciona, como que vai ser. Lembrando que a gente fala isso aqui pela experiência em outros concursos e interpretando o edital. Se a banca fizer diferente do que está dizendo aqui, é contrário ao edital, tá? Então a gente entende que, pelo item 5.2.5.1.2, que aqueles candidatos não serão contabilizados para negros e pardos. Eles vão assumir na ampla concorrência, tá bom? E olha só, no ponto 3, os candidatos que não tiverem os seus documentos comprobatórios avaliados, tá? Na heteroidentificação. Então, vamos dizer assim, foi só 3 vezes o número de vagas. Aquele que não tiver, então, essa avaliação da heteroidentificação, somente concorrerão neste concurso público às vagas destinadas à ampla concorrência. Isso, ao meu ver, pode ser aí algo prejudicial às cotas, que eu vou mostrar, inclusive, em Porto Alegre, que se você não foi para a heteroidentificação, então você concorre para ampla. Então você não pode concorrer mais como cotas. Então isso, ao meu ver, é contrário à lei de cotas, porque a pessoa vai ficar na ampla e mesmo sendo negro e pardo,
e sendo o segundo colocado negro pardo em Porto Alegre, ele não vai poder assumir porque ele não teve seu procedimento de heteroidentificação. Eu falo isso com clareza porque eu dou a informação para todos, né? Tanto cotas, ampla, para você saber exatamente o que acontece no concurso, tá? Então, olha só, no 5.2.7.6 diz: o resultado do procedimento de verificação documental indígena, negro indígena, é promovido pela IBFC, enquadrará os candidatos em uma das seguintes condições. Aqui é do indígena: considerado pertencente ao grupo étnico, né? E não considerado. Candidato que não comprovou ser reconhecido como indígena, documentos em desacordo, é o mesmo item que tem para negro e para indígena, tá? Ou não enviou os documentos. Então, isso vai passar por uma comissão. Se é negro ou indígena, você tem que comprovar isso, né? Negros e verificação documental indígenas. Eu só fui conferir, né? Daí o item do negro é o 5.2.6.11, que não tá aqui, tá? Que é a mesma coisa, que é considerado negro e não considerado negro em razão do candidato não ter os traços fenótipos, ou não ter mandado arquivo e documentos, né, em desacordo, ou não enviou as fotos, tá? E vídeos e conforme pediu o edital. Então, só para deixar bem claro aqui, né, sobre essa questão de cotas. Fechamos aqui a questão de cotas, né, do concurso, sobre o trâmite, de como vai ficar ali. Passamos para o outro ponto, né? Olha só, os candidatos negros e indígenas, novamente reforçando no item 5.2.15, ele fala novamente: os candidatos negros e indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento de vagas reservadas quando da convocação para a contratação. Então, quando da convocação para a contratação, eles não serão computados para o preenchimento das vagas reservadas. Tá? Aqueles que estão dentro do número da vaga da ampla concorrência, é o que eu estou falando. Tá na ampla concorrência, ele não conta como cotista, tá? Ele não vai contar nessas vagas reservadas. Tinha 8 vagas para cota, ele não está nessas 8 vagas, chama o nono, que nem eu vou mostrar para vocês, tá? E na hipótese de não haver número de candidatos aprovados suficientes para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência. Aqui que tá. Por isso que eu digo que, como eles não fizeram a documentação de todos, apenas 3 vezes mais o número de vagas, então, como eles vão considerar que não tem aprovados, eles vão passar essas vagas, né, por não ter suficientes aprovados para ampla concorrência. É o que eu estou pensando aqui, tá? Por mais que eu acho que, como eu disse para vocês, né, vou mostrar Porto Alegre, isso aqui pode considerar um prejuízo, né, não chamando o percentual mínimo de 30% em cotas. Isso se o Correio chamar o cadastro reserva, tá? Agora então, gente, a gente falou esse princípio inicial aqui do vídeo sobre a questão das cotas no concurso, que eu acho muito importante para você entender a chamada, tá? Nós vamos agora para o primeiro item, razão aqui de como que é a classificação, como que foi que eu peguei Arapiraca, Alagoas. Olha só, na tela as vagas que nós temos aqui serão 15 para ampla concorrência, 3 para PCDs e 8 para indígenas, para negros e indígenas. Aqui você vai entender o que eu estou falando de cadastro reserva, tá bom? E também do que conta e o que não conta para estar na ampla concorrência, negros e pardos, tudo certinho, e PCD também, tá? Então, esse é a regra do concurso em Arapiraca, 15, 13 e 8. Olha só aqui o resultado, então, preliminar para ampla concorrência. Nós temos na tela aqui, nós temos até o 15º, veja que esse resultado que é o preliminar tem um desempate. Se você entrar no definitivo, não tem desempate. Olha só, o candidato ficou em 15º dentro das vagas, ele no desempate, veja que a nota 58 ali tem com 30 em português, que fica à frente, não tem empate, e tem 3 notas iguais em tudo. Olha, 28 em português, 15 em matemática, 5 em informática, 5 em conhecimentos gerais, 5 em ética. Os 3 tiraram 58, mas o candidato nascido no dia 12 de maio de 86, aqui em Arapiraca, ficou em 15º e conseguiu a vaga direta da ampla concorrência. Já o 16º e o 17º vão ficar aqui num cadastro reserva, né, desse concurso como habilitado. E se o Correio precisar, vai ser chamado esses 2 candidatos. Mas veja que dentro das vagas para ser chamado agora, nós chegamos até o candidato 15º pelo desempate. Então, aqui na preliminar tem um desempate. E só para mostrar aqui, né, deixa eu só colocar,
Na outra tela, não, eu não tenho outra tela, tem uma outra tela que não tem o desempate, que tem daí a classificação ainda sem fazer o desempate, que é a definitiva, tá bom? Então aqui, Arapiraca, aparece o desempate, nessa tela que eu estou mostrando para vocês. Então o 15º colocado, ele é o último, a nota de corte ficou 58 para estar entre os 15 primeiros, tá? E nós temos um candidato negro indígena que ficou em 11º no concurso, ou seja, ele tirou nota para entrar pela ampla, então ele não será computado na hora da convocação como cotas, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês em seguida aqui. Veja aqui na tela como que é o cálculo das cotas. Então esse candidato ficou em primeiro lugar com 58,50, com nota de ampla concorrência, de vaga dentro da ampla concorrência. O que acontece, como aqui são 8 vagas para negros e indígenas, teria que chamar até o oitavo, 56,50. Mas como ele não conta, você começa a contar a partir do segundo. Ele não conta como negro e pardo, segundo o edital que a gente leu. Então, vai chamar o nono colocado que tirou 56 pontos. Então, a nota de corte ficou com o nono colocado 56 pontos. Ok? Então, novamente explicando, o candidato que tem nota para entrar dentro das vagas da ampla concorrência como negro, ele continua na ampla concorrência nas vagas e aqui ele não conta. Quando chamarem os 8 candidatos negros, eles vão chamar do segundo ao nono e os 15 primeiros lá de Arapiraca. Então, nós chamamos os 15 primeiros da ampla, que vai até o candidato que eu falei lá, que ganhou no desempate pela idade, e chamam até o nono das cotas, tá? E aqui mostrando para vocês na próxima tela, olha só como saiu o resultado definitivo. Aqui no definitivo você tem, então, todos que foram considerados negros e não considerados negros, tá? Então, nós tivemos aqui reprovação de 9, foram 26 candidatos que passaram para a segunda fase. Desses 26, 9 foram reprovados, apenas 15 foram considerados negros. Aí nós temos um cadastro reserva, que já era para ser 26, que vira apenas 15, já diminui. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Com as eliminações de negros não considerados negros, tá? O cadastro reserva de negros fica mais limitado ainda que 3 vezes. Enquanto na ampla a gente tem até o número mínimo, para negros nós temos até 3 vezes e de acordo com a eliminação fica menos, tá bom? Gente, então aqui ó, detalhado para vocês o caso Arapiraca, aqui, né? O caso que a gente traz para vocês. E aqui PCDs, então, nós temos o resultado preliminar. Então, um PCD ficou com a nota 60 em primeiro lugar em Arapiraca. Olha só que interessante. Quantas vagas eram para PCD em Arapiraca, né? Deixa eu ver se a gente localiza. Eram 3 vagas. Então, nós temos o quê? O primeiro colocado, ele tirou nota de ampla concorrência, então ele não é considerado aqui na contagem das vagas reservadas. Então você tem 3 vagas a partir do segundo. O meu entendimento, de acordo com o edital, é de que vai ser chamado o segundo, o terceiro e o quarto. Novamente, é o que eu penso conforme o edital diz que ele não conta na hora da chamada para convocação nas vagas reservadas, ele entra na ampla. Tá bom? Então aqui nós chegaríamos até o candidato com a nota 52 na 4ª colocação com as 3 vagas. Então, na minha opinião aqui, chamariam os 15 da ampla, né, até o candidato do desempate, chamaria até o nono das cotas e até o 4º aqui de PCD, no caso de Arapiraca. Aí nós teríamos a nota final aqui de corte, então ampla concorrência para os 15 seria 58, pessoas com deficiência para ficar entre os 3 ali 52, cadastro reserva de pessoas com deficiência ficou 49, né, o último que teve aprovação, negros e indígenas para estar entre os 8, 56, e o cadastro reserva de negros aqui ficou em 55. Quem tirou acima de 55 faz parte ainda do cadastro reserva que passou para essa segunda fase, tá bom? Então, Arapiraca aqui um caso que eu trago para mostrar como que é feito, como que é o entendimento, ao meu ver, segundo o edital, tá? Se eu estiver errado, se alguém entender diferente, escreve aqui nos comentários. Mas o que diz o edital é isso, que quem é cota, que tem vaga de ampla, não conta nas vagas reservadas e você chama o próximo, tá bom? Agora, né, nesse vídeo, eu vou dividir, porque eu vou falar do caso de Porto Alegre. Então, mas para você que está assistindo na íntegra, continua aqui, que a gente vai mostrar que Porto Alegre, o absurdo que é. Então, dividindo agora para o próximo vídeo. Pois muito bem, seja muito bem-vindo. Eu quero trazer aqui então o caso de Porto Alegre, gente, trazendo para vocês como ficou Porto Alegre, que nós temos apenas uma região com 6 carteiros. É isso, cara. Eu tô até hoje indignado que Porto Alegre, a capital do meu estado aqui, nós temos apenas 6 carteiros para serem nomeados, convocados aqui, né? Então, olha só, na ampla concorrência 3,
um PCD e 2 negros indígenas, né? Total de 6. E o que eu trago para vocês é aquele absurdo para quem é cotista, tá? E você, cara, se você não é cotista, se você é da Ampla, também pode deixar sua opinião. Mas se a lei aqui, se esse concurso determina que 30% das vagas serão para cotas, em Porto Alegre eu acredito que não vai ser. A não ser que eles chamem apenas 6 candidatos, tá? Se chamarem apenas 6 candidatos, nós teremos aí os 30% desses 6 candidatos, que seriam 2 negros indígenas. Agora, se eles chamarem mais 6 de cadastro reserva, né? Quero chamar mais. Durante a validade, chamar mais 6, da onde que eu vou tirar negro e pardo? Não tem mais, porque eles convocaram apenas 3 vezes mais. E aí, quem seria o próximo cotista? Será que ele vai entrar na justiça? Porque se eu chamar 20, 30, 50 carteiras em Porto Alegre, eu teria que chamar aí mais 30%, mais 15 cotistas. E não tem nenhum cotista para você chamar. Então, vou mostrar para você Porto Alegre, tá? Na tela para vocês, então, agora aqui a nota da ampla concorrência. Lembrando que a consulta no resultado preliminar tem o desempate. No resultado definitivo não tem o desempate. O desempate aqui é por maior nota em língua portuguesa, depois matemática. Até pode ver ali, ó, o terceiro colocado em Porto Alegre, né, que eram 3 vagas, né, conseguiu a sua terceira vaga pelo desempate. Ele tirou a nota exatamente igual, 28 em português, 15 em matemática, 5 em informática e 5 em conhecimentos gerais e 5 em ética, 58. O quarto colocado tirou a nota igualzinha. O desempate foi pelo mais velho, 13 de março de 1969. Pela idade ali, então ele ficou com o desempate, né? Acho que até isso aqui, até confirmar aqui, eu acho que é o desempate. A não ser que tu tenha mais que 60 e é antes de tudo, né? Acho que é isso. O desempate é exatamente isso, maior pontuação, né, e maior idade considerando dia, mês e ano. Exatamente, maior idade considerando dia, mês e ano. O primeiro é idade igual ou superior a 60 anos. Tem mais de 60, só desempata independente do resto, tá? Então tem muita gente às vezes que pergunta, mas o cara tem nota pior que eu e tá lá em cima no desempate, é porque ele tem mais de 60 anos. Aí você pode ter perdido a posição. Então aqui, desempatou, nasceu em 69, né? Olha só, eu tenho 45, ele tem 65, 55 esse colega aqui, né? De concurso que passou em terceiro lugar para a carteira em Porto Alegre, mostrando que não tem idade para passar em concurso, tá? E ficou em terceiro, tá? Então, a nota de corte em Porto Alegre, 58 pontos de 60. Passando aqui, então, para a próxima tela, nós temos aqui classificado negro, só um. Por quê, Mr. M? Porque nós tivemos 6 negros indo para a heteroidentificação. Desses 6, apenas um, com 55, conseguiu ser considerado negro. Olha só a outra tela para vocês. Tá aqui. O primeiro que foi considerado ficou com 55. O segundo não foi considerado negro. O terceiro não foi considerado negro indígena. Sei lá, né? Isso pode ser indígena também. O quarto não. O quinto não. E o sexto não. E aí eu me pergunto, olha, 6 negros e pardos para heteroidentificação. Só um foi considerado negro, né? E, por exemplo, se ele desiste, não quer assumir esse concurso, por exemplo, não quero carteiro. Aí, no concurso de Porto Alegre não tem nenhum negro nomeado. É isso aí, tá? E na verdade aqui, olha só como eram 2 vagas para negro, uma vaga vai para ampla concorrência. Ou seja, eu não consegui nem no primeiro, né, na primeira fase, nomear os 30% de negros em Porto Alegre. Então aqui a gente traz a situação porque eu tô mostrando aqui para vocês que segundo pode ser que no recurso eles consigam. Eu não sei, acho que tem recurso ainda, né, para negro e pardo, não sei, da heteroidentificação, acho que tem. Se eles conseguirem aí recorrer e conseguir ser considerado pardo, aí pode ser que nomeiem os 2, né. Mas vejam o que eu trago para vocês, que como não vai ter cadastro reserva para negro e pardo, então durante a validade do concurso, provavelmente não vai conseguir se nomear, né, colocar os 30%, tá bom? Porque eu acho que Porto Alegre precisa no mínimo aí uns 20, 30 carteiros, né? É impossível que na validade do concurso não nomeiem mais carteiros do que só esses 6 em Porto Alegre, tá? Então, um absurdo. Concurseiro, eu tô errado, ou tô certo nessa questão de Porto Alegre é pouco carteiro. Arapiraca tem 15 carteiros, Porto Alegre tem 6. Não desconsiderando Arapiraca, menor ou não, mas estou colocando uma capital, uma metrópole do tamanho de Porto Alegre, apenas com 6 carteiros, mas tudo bem. Continuando, ó, PCD, nós tivemos também apenas 2 PCDs, tá? Lembro que a vaga de PCDs era apenas um, né, que seria considerado, tá aqui embaixo, ó, uma vaga, 3 da ampla, 2 indígenas. Então, olha só que interessante o que eu estou descobrindo agora e trazendo para vocês. Se a vaga de negro e indígena foi só um aprovado, e nós não temos o outro aprovado considerado negro, essa vaga vai para ampla. E aí aquele quarto colocado lá pode entrar,
né? Lembra que ele perdeu no desempate? Então aquele quarto colocado da ampla seria convocado. Então nós teríamos 4 na ampla, um PCD e um indígena, dos 6. Então essa situação de Porto Alegre é uma situação bem assim que traz pontualmente para você ver o que poderia acontecer, como aconteceu aqui com um índice alto de reprovação na heteroidentificação, tá? Então PCDs 2 aprovados, nós temos aqui foram 3 chamados, né? Era uma vaga, chamaram um triplo, 3, sendo 2 considerados PCDs e apenas o primeiro aqui, o primeiro colocado não foi considerado PCD, tá? Então por isso consta na lista apenas 2 PCDs, ou seja, vai ficar no cadastro reserva apenas 1, tá, gente? Então, esse caso de Porto Alegre é um caso pontual que nós trouxemos aqui hoje nesse vídeo. Vídeo importante para você, detalhando um pouco dessa questão do concurso, né? Do concurso aqui do resultado de carteiro, desse concurso grande, né? Enorme que foi, da nota de cor Arapiraca, mostrando para vocês. A nota de Arapiraca ali, que ficou com a nota de corte 58 na ampla, para ficar entre os 15 primeiros. Em Porto Alegre, para ficar entre os 3 primeiros, também foi 58, né? Indígena, negros e pardos, ficou 56 Arapiraca. E eu mostrei para vocês aqui que Porto Alegre ficou 55, porque apenas um aprovado, né? Conseguiu, e apenas foi o primeiro colocado, inclusive com 55, né? E conseguiu a aprovação. Veja como Arapiraca foi bem concorrido, essas 15 vagas e 8 indígenas, porque a nota de corte ficou um ponto mais alto que Porto Alegre, né? 56 pontos. Então, aqui, gente, eu tentei ser o mais claro possível, passando os detalhes da questão de cotas, passando o detalhe da questão aqui de Porto Alegre, né? Dessas apenas 6 vagas, que são poucas. E a gente tem expectativa, como eu sempre digo aqui, gente, eu sou um dos canais que defendo e eu acho que o Correio, 3.000 vagas aqui que tem, né, no mínimo tem que vai chamar 3 vezes mais, né, eu acho que chama uns 9 a 10 mil, só que a grande questão aqui que a gente trouxe para vocês, tá, vai agora chamar da ampla concorrência, e eu acho que muitos lugares ficou com cadastro reserva aí, como eu mostrei em Porto Alegre, de negros e pardos, que as pessoas são reprovadas. Então olha só, de 22, né, veja só, Arapiraca de 22, 15 passaram como negros e pardos, em Porto Alegre de 6 apenas 1 passou como negro e pardo. É assim o contraste, né, eu trouxe um caso, olha, 6, 1 apenas passou, e isso prejudicou a lista de cotas em Porto Alegre, né, negros e pardos então de 6, vai ser nomeado, dos 6 vai ser nomeado 1, porque o entendimento que eu tenho, posso estar errado, é de que essa uma vaga, se não conseguir um recurso para ser considerado alguém negro e pardo, essa uma vaga de negro e pardo vai para ampla concorrência e o quarto lugar seria escolhido. Novamente aqui a gente deixa sempre a ressalva que esse é um canal que tenta ajudar. A gente sempre faz aqui estimativas analisando o que diz o edital, mas a gente não é advogado, não é jurídico nem nada. A gente sabe que cada situação aqui demanda às vezes ações na justiça e tal, um entendimento diferente. A banca às vezes tem o entendimento dela, mas o que a gente lê do edital é isso que deve ser aplicado. Pode ser que a banca aplique diferente, né? Não considere lá o cotista, chame até o 8º e não o 9º, ou considere da ampla e chame 3 ou 4, não sei. Isso aí é a forma como eu interpretei o edital. Então eu posso estar errado, posso estar errado. Então vamos aguardar o final aqui, né? Como vai ficar a interpretação da banca final. Mas, novamente, eu acho que o justo seria aí, pelo menos, chamar mais alguns para heteroidentificação, já que em Porto Alegre de 6 apenas 1 foi aprovado. E se nem esse foi aprovado, como faria? Aí se os 6 fossem reprovados, não teríamos candidatos negros e pardos aprovados em Porto Alegre? É uma boa questão que eu trago aqui à discussão. Meu canal é sempre trazer para discussão para que você possa falar um pouco aqui o que você pensa, o que você acha de tudo isso aqui. Tá bom, gente? Lembrando que nós temos aqui 95 cidades com nota de corte, tudo aqui. Difícil fazer, né? Você tem que entrar de um por um e verificar. Mas é interessante, né, a gente fazer um levantamento depois, com cuidado para fazer um levantamento de todas essas cidades, até porque a gente tem o concurso de atendente, né, que deve ser muito parecido com isso aqui, a nota de corte, né, chegando próximo aí dos 58 pontos, 59, a maioria dos lugares, 57, sei lá, na ampla concorrência para você estar dentro das vagas, tá certo? Um grande abraço, se inscreve no canal, não perca nenhum vídeo aqui no seu canal Missemos Concurso. E até o próximo vídeo. Vai embora! Sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Extreme dos concursos.